Esperamos que vocês estejam bem e é com muito prazer que nós recebemos vocês aqui no nosso culto online, o culto da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Bom, esse é o início do nosso culto e já de imediato eu quero pedir para que você fique à vontade aí onde você está. Se você está assistindo pelo seu celular ou pela sua televisão, fique à vontade, aquiete seu coração, deixa o Espírito de Deus ministrar na sua vida. Enquanto estivermos cantando, que você tenha liberdade de aí onde você está, você abrir a sua boca e cantar junto conosco. Quando a mensagem estiver sendo pregada, que você possa estar com o seu coração inclinado e com o coração aberto a ouvir aquilo que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Por isso, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Esse é o momento que nós separamos do nosso domingo para adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração, para adorarmos ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Por isso, se entregue a Ele. E eu quero orar com você. Eu quero orar e pode até parecer estranho uma oração pela televisão, não sei como que você enfrenta isso, mas eu tenho certeza que quando orarmos, o Espírito Santo de Deus vai invadir aí a sua casa. Você vai sentir a presença dele aí do seu lado, aí com você, na sua casa, com a sua família. Eu não tenho dúvida disso. Por isso eu quero que você incline o seu coração, aquiete o seu coração e vamos abrir o nosso coração, estar atentos para ouvir exatamente aquilo que Deus quer liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Deus, porque mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos problemas, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Deus, porque realmente nós temos provado da sua fidelidade. A cada dia que acordamos, é mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovando sobre a nossa vida. Por isso, Jesus, nós abrimos os nossos corações para receber exatamente aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Deus, enche, Pai, o nosso coração, enche a nossa casa. Deus, eu declaro na autoridade do nome de Jesus e profetizo sobre cada lar que está chegando essa mensagem, que nesse momento eles estão, o Senhor, o Teu Espírito Santo está invadindo a casa com paz, com harmonia, com tranquilidade, com poder, com glória. Deus, realmente nós queremos sentir o Senhor, nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos entender o Senhor, Pai. Por isso nós abrimos nossos corações e recebemos o Senhor. Recebemos o Senhor na nossa casa, na nossa vida nesse momento, Deus, e realmente estamos dispostos a aprender mais sobre o Senhor, a ouvir mais sobre o Senhor, a cantar para o Senhor, a louvar o Seu nome. Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom, e nós nos alegramos nisso. Deus, abençoe esse culto, Pai, que nós possamos realmente ter a nossa casa, nosso quarto, a sala invadida com a Tua presença e com o Teu poder. Nós aquietamos o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus, nós oramos, amém. Amém. Seja cheio, tenha fé, seja fortalecido, crie expectativas, que Deus vai tocar a sua vida hoje, eu não tenho dúvida disso. Que Deus te abençoe. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vamos ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um tempo especial que nós vamos compartilhar a palavra de Deus com você. É um privilégio poder chegar até você com a palavra do Senhor. Muito bem, amados, é interessante pensar que a palavra de Deus ela serve para várias circunstâncias da nossa vida. E na verdade também nós podemos usar a palavra de Deus de formas diferentes. Pensando, por exemplo, nos tempos difíceis que alguém esteja passando, nós podemos usar a palavra de Deus como uma forma de consolo, lembrando alguns versos especiais das Escrituras, ou também nós podemos fazer da palavra de Deus um tratamento terapêutico, no sentido de falar sobre a cura de feridas e a restauração de situações emocionais. E também podemos usar a palavra de Deus de uma maneira bem prática, com instruções bem claras que nós podemos usar para a nossa vida no dia a dia. Enfim, a palavra de Deus ela é rica e ela pode ser pregada de várias formas. Estou falando tudo isso porque hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que nós encontramos no livro de 2 Pedro. E na verdade o apóstolo Pedro teve a oportunidade de escrever duas cartas. A primeira carta teve como objetivo encorajar um grupo de irmãos e fortalecê-los em relação a um período de tribulação que eles estavam passando. Tribulação, perseguição e muito sofrimento. Então, quando lemos a carta de 1 Pedro, ela é voltada para isso, para encorajar e socorrer aqueles irmãos. A carta de 2 Pedro
fala para a mesma comunidade, que estava ainda passando por tribulações e sofrimentos, mas ela também tem um aspecto de ensino contra as heresias e falsos ensinos, não é? Algumas heresias estavam se espalhando na igreja de Deus, e o apóstolo Pedro então ele se posiciona e ele nos escreve essa carta que é profunda, bastante interessante. Hoje eu quero falar sobre esse aspecto interessante, esse caminho que o apóstolo Pedro tomou em relação à palavra de Deus. Ele estava tentando consolar uma comunidade, falar com os irmãos que estavam passando por um período difícil, mas o caminho que ele toma é um caminho muito interessante, é um caminho em que ele fala dos grandes atributos de Deus e das grandes promessas de Deus. Então, na verdade, nós, em tempos de dificuldade, nós podemos receber uma palavra de consolo, de orientação, mas o que o apóstolo Pedro fez, espero que você entenda o que eu quero dizer, ele resolveu falar sobre quem Deus é e sobre as promessas que o Senhor havia deixado para o seu povo. E quando nós estamos passando por tempos difíceis, por tribulação, tempos que nos desafiam, é muito importante, é essencial poder nos lembrar quem Deus é e aquilo que Ele prometeu para nós. Então hoje quero compartilhar com vocês uma passagem de 2 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 4. E aqui nós encontramos o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E ele continua dizendo: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. E ele termina dizendo: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Em uma outra passagem nós encontramos a palavra co-participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 2 Pedro 1, de 1 a 4. E aqui nós vamos então entender essa mensagem do apóstolo Pedro, que será de grande motivação e ânimo para você e para mim. Simão Pedro começa dizendo que ele era um servo, um apóstolo de Jesus Cristo. Ele escreve para aqueles que, olha que interessante, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé valiosa. Então ele já começa dizendo que a salvação, ela é recebida mediante a justiça do nosso Deus, não é mediante a minha justiça. O apóstolo Paulo fala de maneira diferente, ele fala que a nossa salvação não é por meio das obras, mas é pela graça, mediante a fé. Então o apóstolo Pedro fala exatamente isso, é pela justiça de Deus, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que nós abraçamos a fé. E é interessante que aqui o apóstolo Pedro fala claramente sobre a deidade de Jesus Cristo. Algumas religiões duvidam da deidade de Jesus, falam que ele só foi apenas um líder, um exemplo, mas não foi Deus de fato. E o apóstolo Pedro então resolve essa questão dizendo: mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então essa é a essência dessa mensagem de Pedro. No momento da tribulação, no momento da dificuldade, o que nós precisamos ter
é o pleno conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, em parte, o pseudo conhecimento de quem Deus é, do seu poder, das suas promessas, esse conhecimento, em parte, ele não nos ajuda. Nós precisamos conhecer plenamente, de maneira completa, de maneira correta. E vivemos num dia, em dias em que há tanta religiosidade aí, que todo mundo fala de Deus, todo mundo que tem um pequeno conhecimento se julga capaz de pregar o Evangelho por aí, e aí nós encontramos distorções. Então o apóstolo Pedro, lembre-se, ele está falando para uma comunidade perseguida, mas que também algumas heresias estavam entrando ali naquela comunidade cristã. Então ele fala que nós precisamos desse conhecimento pleno de Deus. E nesse verso ele diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. Então, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, nós precisamos conhecer a Deus de maneira plena, e aí vamos obter então graça e paz. Olha que interessante, Quando eu sei quem o meu Deus é, o meu coração é inundado de paz. Aí ele continua dizendo: o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. A palavra de Deus, quando fala piedade, essa palavra significa vida de fé, vida com o Senhor. Então é interessante que todos os recursos que você e eu precisamos para desenvolver a nossa vida com Deus, a nossa vida de fé, já nos foi dado. Se você prestar atenção aqui no verbo, diz: seu divino poder nos deu. Significa passado, já foi entregue. Então todos os recursos que nós precisamos para desenvolver a nossa vida cristã já nos foi dado pelo Senhor. Porque tem algumas pessoas que têm dúvidas, receios. Eu tenho medo de aceitar a Cristo hoje e não segui-lo ao longo da minha vida, não dar conta da vida cristã. Então há certas pessoas que não se comprometem com o Senhor Jesus, com medo de que o abandonarão no futuro. E a Bíblia nos diz aqui: fique tranquilo, que tudo que você precisar para desenvolver a sua vida cristã, o Senhor vai te dar, e na verdade já nos deu. E nos deu como? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Novamente, é importantíssimo que você busque conhecer a Deus, não em parte, não é? A Bíblia ela tem 66 livros, Velho Testamento, Novo Testamento, todos eles são essenciais para o desenvolvimento da nossa fé, para a nossa compreensão de quem Deus é. O mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento, mas existem distorções aí, inclusive distorções que são passadas por pregadores da Bíblia, distorções do Evangelho, ideias erradas, parciais. Alguns dizem até absurdamente que o Velho Testamento não serve para a igreja de hoje, no período da graça. Então há muita falta de conhecimento, e a Bíblia nos diz aqui de novo, porque é pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude que nós recebemos todos os recursos para desenvolver a nossa caminhada e a nossa vida de fé. E também diz aqui, por meio do conhecimento daquele. Quem é esse que a Bíblia fala aqui, o apóstolo Pedro? Logicamente fala do nosso único mediador, que é Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, o que diferencia a nossa fé, a fé dos cristãos que creem na Bíblia, é que o nosso único mediador entre nós e Deus é o Senhor Jesus. E Ele é mediador porque Ele mereceu, Ele se entregou, Ele morreu por nós.
Então nós temos um único mediador. E é interessante que por intermédio destas, diz a Bíblia, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Então aqui o apóstolo Pedro, depois de falar sobre quem Deus é, ele fala das suas preciosas e grandiosas promessas. É isso que eu havia dito para vocês. Em tempo de tribulação, em tempo de dificuldade, é importante conhecermos quem é Deus, termos o pleno conhecimento de quem Ele é, entender que existe um único mediador entre nós e Deus, que é o Senhor Jesus, e também, como resultado disso, conhecer as suas preciosas e grandiosas promessas. E a Bíblia diz aqui: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, ou co-participantes da natureza de Deus. E aqui eu quero dar uma ênfase importante. Quando nós conhecemos quem Deus é, aquilo que Ele nos promete, nós começamos também a entender a natureza de Deus, e a partir do novo nascimento, a partir do dia que eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo da promessa, e ao receber o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Agora atenção, não estou dizendo que o ser humano se torna divino, não, isso também é uma heresia, isso é uma falsa compreensão do que o Evangelho nos diz. Nós nunca nos tornaremos divinos, por uma única razão simples: nós estamos na carne, a nossa carne é corrupta, a nossa carne precisará ser revestida, diz a Bíblia, né? Quando o Senhor Jesus voltar, ou quando partirmos deste mundo, o nosso corpo precisará ser transformado. Então, enquanto estivermos aqui na face da terra, restritos ao nosso corpo, nós temos o Espírito Santo, ou seja, todo aquele que aceitou a Cristo, e nós recebemos uma parte da natureza de Deus, algumas coisas poderosíssimas e preciosas, mas não significando que nos tornamos deuses de maneira alguma, mas recebemos uma parte da natureza de Deus. Isso significa que recebemos poder, recebemos graça, recebemos autoridade sobre o mundo à nossa volta. Então tem várias coisas que são de Deus, que Ele derramou na nossa vida a partir do dia que nós recebemos a Cristo. E esta é a confiança que nós precisamos ter. Em tempos difíceis, precisamos nos lembrar que a natureza de Deus está em nós. Somos co-participantes da natureza de Deus. E não devemos nos esquecer disso, porque nós encontramos cristãos abatidos, e cristãos que se esquecem de quem eles são, cristãos que se esquecem das promessas de Deus, e invariavelmente isso vai resultar em cristãos depressivos, cristãos enfraquecidos, cristãos pensando até em abandonar a sua fé. Que coisa absurda! Quem realmente nasceu de novo tem a natureza do Espírito Santo na sua vida e se torna co-participante da natureza divina. Eu repito: poder, graça, autoridade, ânimo, não é? E diz a Bíblia aqui, finalmente, nessa passagem, que quando nós nos tornamos co-participantes da natureza divina, nós fugimos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Significa que à medida que a natureza do Espírito Santo vai tomando mais espaço em nós, a corrupção do pecado em nossa natureza terrena vai diminuindo. À medida que o Espírito Santo cresce em mim, toma mais controle da minha vida, menos a natureza terrena vai me dominando. O apóstolo Paulo fala disso nos seus escritos de uma maneira bem clara. Então essa expressão co-participantes da natureza divina, ela é muito forte.
E nesse tempo você precisa se lembrar disso. Você tem autoridade, você tem o poder de Deus à sua disposição. Não esteja abatido, não ouça aquilo que Satanás tem colocado na mente das pessoas. Nós só ouvimos sobre morte, sobre coisas ruins, isso tem nos abatido. Mas também eu quero falar sobre um outro aspecto dessa palavra coparticipante. Primeiro, o apóstolo Pedro fala que nós nos tornamos coparticipantes com Deus quando aceitamos a Cristo. Mas é interessante pensar que também na nossa caminhada nós temos pessoas que participam dela. Existem pessoas que são coparticipantes da nossa caminhada. Aqui já quero usar essa palavra num outro sentido. A nossa família, né? Esposa, marido, filhos. Nós precisamos entender que nós temos uma missão, um propósito. No último domingo falamos sobre isso também. Entender que a nossa família são pessoas que fazem parte da nossa caminhada, do nosso propósito de vida. São eles coparticipantes da nossa caminhada. Nós temos parceiros durante a vida, não é? Pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nos relacionamos. Essas pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, muitas delas se tornam coparticipantes daquilo que acontece na nossa vida. Tem pessoas que agregam valor à nossa vida. Tem pessoas que são importantes na nossa caminhada. Nós aprendemos com um professor, aprendemos com os nossos avós, aprendemos com pessoas que são referência na nossa vida. É interessante que na nossa caminhada, e a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu tenho que pensar na minha caminhada com Deus. Algumas pessoas vão sendo colocadas, né, como pessoas que vão me ajudar na minha caminhada. E pensando nos nossos irmãos em Cristo, né, que são coparticipantes da nossa caminhada de fé. Certa vez, vocês conhecem a história da saída do povo hebreu do Egito, quando Moisés liberta o povo do Egito, saindo de 400 anos de escravidão. A Bíblia diz que junto do povo hebreu foi um populacho, né? Rapidamente, para a gente finalizar aqui, diz aqui em Números 11: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o que está acontecendo aqui? Moisés, juntamente com o povo, está caminhando no deserto, e o povo começa a se queixar, a murmurar, e Deus então começa a queimar o acampamento ao redor, trazendo fogo, né? Trazendo temor ao povo. E na sequência diz: então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Mas olha que interessante, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: se tivéssemos carne para comer. Então, de maneira bem objetiva, nessa passagem de Números 11, nós encontramos que no meio do povo hebreu, foi um povo que não conhecia o Senhor, estavam escravizados no Egito, se aproveitaram da bênção, se aproveitaram da libertação do povo hebreu e foram juntos. Numa outra tradução, a Bíblia chama eles de um populacho que foi no meio do povo hebreu. E muitas vezes, quem começou com a reclamação e a murmuração foram eles. E essa murmuração foi tomando controle, foi se espalhando, contagiando, contaminando os hebreus. O que eu quero dizer com isso para a gente concluir aqui? De um lado, o apóstolo Pedro nos lembra que para vencermos na vida e passarmos vitoriosos pela tribulação, vocês sabem o que temos vivido nesses dias, nós precisamos conhecer quem Deus é, a sua natureza, nos tornar participantes da natureza de Deus,
ter pleno conhecimento desse Deus maravilhoso. Então, ele nos fala sobre isso. À medida que Deus vai controlando a minha vida, eu vou vencendo a corrupção do mundo. Mas também existem na nossa caminhada pessoas que são co-participantes da nossa vida e da nossa caminhada. E usando o exemplo aqui de Números 11, nós precisamos tomar cuidado, porque da mesma forma que Deus vai colocando pessoas importantes, também se aproximam de nós pessoas que não conhecem a Deus, que não estão acostumadas com as promessas do Senhor. E esse populacho, ou esse bando de estrangeiros que saiu lá do Egito, que não conhecia as promessas de Deus, não temia o Senhor, muito provavelmente esse bando de estrangeiros, quando saiu do Egito, se aproveitando daquele movimento, levaram consigo seus deuses. Na nossa vida às vezes acontece isso. Eu quero chamar a sua atenção, concluindo aqui. Nós temos uma caminhada de fé, nós temos um propósito para o qual Deus nos tem chamado. Ele já nos deu tudo o que é necessário para essa caminhada, mas cuidado com as pessoas que têm sido co-participantes dessa caminhada, né? Que o Senhor possa lhe dar discernimento daqueles que vêm para agregar, vêm para te motivar, para te ajudar na caminhada de fé, mas tenha discernimento a respeito daqueles que vêm para murmurar, atrapalhar, tirar você do foco. Então, co-participantes da natureza de Deus, mas também pense naqueles que são co-participantes da sua caminhada com o Senhor. Que você tenha discernimento, que você busque no Senhor entender as pessoas que Ele tem colocado na sua vida, mas também que você busque entender as pessoas que não deveriam estar na sua vida, porque elas vão roubar a tua bênção e vão atrapalhar a sua caminhada de fé. Então fica aqui essa palavra, amados, neste domingo, tá? Nós estamos aí firmes, né? Apesar dos tempos difíceis, dos tempos de isolamento, mas a igreja, ela existe. Ninguém vai destruir a igreja de Deus. É claro que desejamos o quanto antes estarmos retornando para a nossa comunhão presencial. Isso vai acontecer, eu creio e espero, em algumas semanas, mas precisamos orar por isso. Enquanto isso não acontece, fique firme, receba a palavra de Deus, confie no Senhor e lembre-se, você é co-participante da natureza divina. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro recebendo essa palavra do apóstolo Pedro para aquela comunidade num tempo de dificuldade. Senhor, eu oro para que essa palavra possa ser espalhada nos dias de hoje. Sabemos que o Senhor já nos deu tudo o que é necessário para a nossa vida de fé. O Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu capacidade de restauração, de perdão. Então, ó Deus, há coisas maravilhosas que nós encontramos na Tua Palavra e no Teu Espírito Santo. A minha oração é que todo aquele que está me ouvindo agora possa ser renovado na sua vida, possa ser renovado no seu poder. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor possa renovar a vida do Teu servo, tirar todo o abatimento, ó Deus, e relembrar tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Que haja na nossa vida o pleno conhecimento da Tua glória e da Tua graça. Peço a Tua bênção sobre todos que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus.